Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos impérios mais ricos que o mundo já viu, o Império do Mali. E não é exagero não, hein? Vamos descobrir como a fortuna lendária deles foi construída, cruzando as imensas e perigosas rotas comerciais do deserto do Saara. Quando a gente pensa no Saara, o que vem à cabeça? Provavelmente uma barreira gigante, né? Algo que separa o mundo. Mas e se, na verdade, ele fosse uma superestrada que conectava impérios? Pois é, essa é a grande virada de chave da nossa conversa de hoje. Então, para entender o tamanho do poder do Mali, a gente precisa começar pelo alicerce de tudo, o deserto. Vamos ver como essa imensidão de areia, que a gente imagina como um obstáculo, virou a ponte que sustentou o império inteiro. Olha só, essas eram as famosas rotas transsaarianas. Pense nelas como as artérias, o coração que bombeava vida e riqueza para a região. Desde a antiguidade, muito antes do que imaginamos, e com a ajuda fundamental dos camelos, claro, essas rotas formaram uma rede econômica gigantesca ligando o interior da África com todo o mundo do Mediterrâneo. E teve uma época ali entre os anos 1100 e 1500 que esse comércio bombou, chegou no auge. E o Saara, que parecia um lugar para ser evitado, virou na verdade o lugar para se estar. Uma zona de passagem super privilegiada, um verdadeiro corredor de riquezas. Tá, mas que riquezas eram essas, afinal? Ouro, claro, é o que todo mundo pensa primeiro. Mas acredite, o sal naquela época valia quase tanto quanto o ouro. Era essencial. E não parava por aí. Tinha cobre, artigos de luxo como couro, cavalos e também, infelizmente, o trágico comércio de pessoas escravizadas. Tudo isso gerava uma fortuna absurda para quem controlava essas rotas. Ok? Então a pergunta de $1 milhão é: quem conseguiu dominar essas rotas tão lucrativas? A resposta para isso nos leva direto para a ascensão de uma potência na região, o Império do Mali. O Mali não surgiu do nada, né? Ele foi, na verdade, o sucessor de outros grandes impérios, como o de Gana. Mas aí, por volta de 1240, um líder chamado Sundiata Keita entra em cena. Ele não só conquista Gana, como expande o território de uma forma impressionante. O Império do Mali se tornou simplesmente o maior império medieval africano em extensão. Gigantesco. E como todo grande império, o Mali também tem sua figura lendária. Aquele nome que ecoa na história. E nesse caso, estamos falando do seu imperador mais famoso. Um homem que, segundo muitos historiadores, pode ter sido a pessoa mais rica de todos os tempos. Sério. O nome dele, Mansa Musa, foi sob o governo dele, lá no comecinho do século XIV, que o Mali chegou no seu auge absoluto. Ele não só expandiu o império, mas tomou uma decisão que mudou tudo. Consolidou o islamismo como a religião oficial. Mas como é que o mundo ficou sabendo de toda essa riqueza? Como essa fama se espalhou? A resposta está numa jornada simplesmente épica, a peregrinação de Mansa Musa a Meca. A escala dessa viagem foi algo que literalmente chocou o mundo medieval. Ninguém conseguia entender de onde vinha tanto ouro. Os números são de cair o queixo. Imagina só, uma comitiva com cerca de 15 mil homens, 100 camelos, e esses camelos estavam carregados com tanto ouro, mas tanto ouro, que quando ele passou pelo Cairo e distribuiu uma parte, a economia da cidade entrou em colapso. Causou uma inflação que durou mais de uma década. Isso dá uma dimensão do poder econômico do Mali, né? Mas olha que interessante, o legado de Mansa Musa vai muito além do ouro. A viagem dele não trouxe só fama, ela transformou o império num grande centro de cultura e conhecimento. É que na volta de Meca, ele não trouxe apenas ouro, ele trouxe gente, sábios, mercadores, arquitetos, as mentes mais brilhantes que encontrou. E com esse pessoal, ele começou a construir grandes mesquitas e escolas islâmicas, transformando a capital, que já era um polo comercial, num renomado centro de estudos religiosos. Um exemplo perfeito disso foi um poeta e arquiteto chamado Abu Ishaq. Mansa Musa o convenceu a ir para o Mali e o encarregou de projetar a icônica mesquita de Djingari Beiber, um símbolo desse florescimento cultural que está de pé até hoje. Beleza, agora vamos fazer o que os bons investigadores fazem, seguir o dinheiro. Como é que o ouro do Mali, exatamente, foi parar na Europa e impactou a economia mundial da época? Bom, o caminho era longo. Tudo começava nas minas da África Ocidental. De lá, o ouro era transportado por caravanas, geralmente controladas por povos do deserto como os berberes e os tuaregues. Era uma jornada dificílima, atravessando o Saara até chegar nas grandes cidades comerciais do norte. E a partir de cidades como Cairo e Tunis, o ouro finalmente atravessava o Mediterrâneo e chegava na Europa.
Cidades-estado poderosíssimas como Gênova, Florença e Veneza, a economia delas dependia desse ouro africano para cunhar suas moedas. Ou seja, o motor da economia europeia medieval estava, em grande parte, ligado diretamente a esse império na África. Agora se preparem para um número que resume a importância de tudo isso que a gente conversou. O número é 2/3. O que será que isso significa? Significa que, naquela época, 2/3 de todo o ouro que circulava na bacia do Mediterrâneo vinham de um único lugar, da África Ocidental, passando por essas rotas e pelo Império do Mali. É um dado que muda completamente a nossa percepção sobre quem eram os centros do mundo naquele período. A história do Império do Mali é incrível porque ela mostra um mundo medieval muito mais conectado e complexo do que a gente costuma aprender. E aí fica a reflexão, né? Se um império tão rico e poderoso pôde ser meio que esquecido pela história mais popular, que outras grandes histórias, que outros impérios incríveis ainda estão por aí esperando para serem redescobertos?